E aí galera, o professor Ícaro aqui mais uma vez, continuando a falar sobre a lei de Coulomb, que a gente descobriu como era a fórmula matemática dessa lei na aula passada, né? Eu vou até deixar o linkzinho na descrição do vídeo aí para você revisar o conteúdo, para não se perder. E tá aqui ela, aqui a fórmulazinha que a gente chegou nela na aula passada, né? A lei de Coulomb. Aqui hoje a gente vai, já descobrimos como é que ela é, né? Nós vamos trabalhar o que nessa lei hoje? Nós vamos trabalhar as grandezas que tem nela e as suas respectivas unidades de medida, tá certo? Vamos começar aqui pelas grandezas. Ó. Quem é que está presente aqui na lei de Coulomb? Né? Tem a letra F, que é a famosa força, né? Força entre duas cargas. Tem a letra F, que é a força. Tem a letra Q, que são as cargas, tá certo? Veja que tem Q1 vezes Q2, porque são duas cargas interagindo entre si, né? Essa interação entre essas cargas aqui ocorre a uma determinada força. Dependendo de quem? Dependendo da distância em que uma esteja da outra. Tá certo, gente? Então, ó, as grandezas envolvidas aqui na lei de Coulomb, ou Coulomb, como você queira pronunciar, a pronúncia não é o mais importante, né? F é a força, Q representará a carga, tá certo? E D representará a distância, ok, pessoal? Então vamos nós. O nosso objetivo aqui na aula de hoje é trabalhar essas grandezas e suas respectivas unidades, tá certo? Pois vamos lá. A força, gente. Pessoal, a força, ela já é uma grandeza presente, né? No estudo da cinemática, lá do primeiro ano, né? E um dos grandes estudiosos da força foi o cientista chamado Isaac Newton, né? Então, a unidade de medida utilizada para medir a força é o Newton, representado aqui pela letra N. Tá certo? Então, lá, exemplo, a questão vai falar sobre isso aqui. Ó. A questão vai dizer, a força de interação entre duas cargas é de 100 newtons. Então, você vai ver isso aqui ó, na questão. Tá certo? 100 N. O que é 100 N? 100 newtons. Isso representa quem? A força. Tá certo, pessoal? Já sabemos quem é a letra F, né? Vamos passar aqui para a letra D, que é a distância. Como a gente já viu lá na aula passada, a força e a distância são inversamente proporcionais. Né? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A gente sabe que se você aumentar a distância entre as duas cargas, a força de interação entre elas duas vai diminuir. Tá certo? Essa distância, gente, ela, né, dentro do Sistema Internacional de Medidas, ela vai ter que ser calculada em metro, letrinha M, tá certo? Distância em metro. E as cargas, claro, né, dos grandes estudiosos das cargas elétricas foi o Coulomb, né? O Coulomb, repito mais uma vez como você queira pronunciar, tá certo, gente? Então, carga representada pela letra Q. Observação importantíssima aqui, ó. A carga é calculada em Coulomb, tá certo? Representada pela letrinha C, tá bom, gente? Olha, metro a gente já conhece, Newton a gente já conhece, desde o primeiro ano que a gente fala sobre a força, sobre o Newton, nas leis de Newton, né? Lei da inércia, lei da ação e reação, a gente já falou sobre a força lá no primeiro ano. E a que é novidade aqui para nós é a unidade de medida que se refere à carga, certo? Como foi que padronizaram um Coulomb? Quanto é que ele vale, gente, em termos? Vamos se lembrar que quem faz o corpo ter carga ou não, né, se está eletrizado ou não, perdão, vai ter carga com certeza, mas o que faz ele estar eletrizado ou não é a sobra
que ele tem lá de elétrons ou de prótons. Então, na verdade, a carga que um corpo possui é a sua quantidade de elétrons, certo? Ou prótons. Então, se eu digo lá que o cara tem uma carga de 2 coulombs, certo? O que é que eu estou querendo dizer na verdade? Estou querendo dizer que em cima daquele corpo ali que tem 2 coulombs de carga, tem uma determinada quantidade de elétrons em cima dele. Tá certo? E como foi que padronizaram? Quanto vale um coulomb em relação à quantidade de elétrons? Vamos nós. Eu quero que vocês entendam isso. Cada coulomb, pessoal, equivale a isso aqui, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Tá certo? Olha aqui, lembrar aqui da aula que eu passei para vocês aí, a aula passada, o vídeo anterior da gente falava sobre o quê? Sobre notação científica. Vou deixar o link na descrição também. Tá certo? Notação científica. Observe o formato desse número. X vezes uma potência na base 10. Ou seja, 10 aqui elevado a 18. Isso é uma notação científica, porque é um número muito grande para se escrever. Então, cada coulomb vale desse tanto de elétrons. Tá certo? Se eu disser que um corpo tem uma carga igual a 2 coulombs, vai ser essa quantidade de elétrons aqui vezes 2. Tá certo? Se eu perguntasse, por acaso, quantos elétrons ele tem? Você ia pegar essa quantidade aqui, que é a quantidade de quantos coulombs? Um coulomb. Se eu estou dizendo que ele tem 2 coulombs, nós vamos pegar essa quantidade e multiplicar por quanto? Por 2. Tá certo, gente? Então, vamos nos lembrar aí que para trabalhar essa lei aqui, a gente precisa de entender esse recursozinho da matemática que se chama notação científica. Tá bom, pessoal? E quando a gente for trabalhar as questões sobre lei de Coulomb, a gente vai descobrir outra coisa, outro recurso da matemática que nós precisamos, que é a multiplicação e a divisão entre potências da mesma base. Então vai precisar desse domínio aí também. Certo? Mas isso é tema para a próxima aula. Vamos continuar na nossa aqui. Vamos lá. Então, revisando. Quais são as grandezas que estão dentro da lei de Coulomb? Letra F, força. Unidade de medida utilizada para medir essa grandeza. Certo? Existem as grandezas e as unidades que medem elas. De qual grandeza a letra F, a qual grandeza a letra F se refere? A força. E qual é a unidade de medida que mede a força? O Newton. Tá bom? A gente precisa saber disso, gente. Eu estou enfatizando isso, porque quando você for ler a questão para resolver, você vai encontrar números naquela questão. Você vai encontrar alguns dados lá. Tá certo? E você, na hora que estiver lendo a questão, vai saber de quem se trata aquele númerozinho lá através da unidade de medida dele. Tá lendo lá a questão, tem 100 newtons. Aí você está lendo lá a questão. As duas cargas estão a 0,08 metros uma da outra. Quando você for substituir esse númerozinho aqui na fórmula, esse aqui, você vai botar ele no lugar de quem? Da letra F, da letra Q, da letra D, né? Olha aqui a unidade de medida, metro. Metro é quem? Distância. Distância é qual letra? A letra D na fórmula, tá bom? Aí você está lendo lá, fulano tem uma carga de, sei lá, de 0,8 coulombs. Ou poderia ser 0,8 microcoulombs. Certo? Falou em coulombs aqui, em coulombs. Né? Coulomb é a unidade de medida que mede quem? A carga. Né? A grandeza é a carga, a unidade de medida é o coulomb. Tá certo? Aí, se isso aqui é a carga, se você fosse botar lá na fórmula, você colocaria no lugar de qual letra? Da letrinha Q. Ok, gente? Tá faltando a gente falar sobre alguém nessa fórmula, pessoal? Observe que eu falei sobre a letra F, observe que eu falei sobre a letra Q, observe que falamos sobre a letra D. Está faltando nós falarmos sobre a letra K. Né? Por que existe essa letra K aqui na fórmula, pessoal? O que é que ela está fazendo aí? Ela não é nenhuma grandeza, certo? Ela não é força, ela não é carga, ela não é distância. O que é a letra K?
Pessoal, ó, no vídeo anterior, né, aliás, no nosso primeiro vídeo, quando a gente começou a debater sobre lei de Coulomb, a gente descobriu que essa fórmula fica assim, por quê? Por causa da proporcionalidade entre a força e as cargas, entre a força e a distância. A gente descobriu o que lá? Que a força aumenta se você aumentar o valor da carga. Então elas são diretamente proporcionais. Força e carga são diretamente proporcionais. E a gente descobriu lá, nos estudos iniciais dessa lei, que você aumentando a distância, a letra D aqui, aumentando a distância entre as duas cargas, a força entre elas diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. Certo, gente? Então, pessoal, quero que vocês compreendam isso. Geralmente, quando fala em proporcionalidade na fórmula, os cientistas, né, eles, para balancear aqui o cálculo, colocam uma constante. Certo? Então, a letra K nada mais, nada menos é do que uma constante. Se é constante, ele é um valor que não muda. Tá certo? Isso se chama constante de proporcionalidade. Palavra medonha, mas não cabe no quadro. Constante de proporcionalidade. O que é que isso quer dizer? Que as grandezas que estão nessa fórmula são proporcionais, ou diretamente ou inversamente. Certo? No caso, força e carga diretamente. Força e distância inversamente. Tá certo? E para balancear o cálculo, tem a constante de proporcionalidade. Por que é constante? Por que o nome é constante? Constante porque é um valor fixo. Qual é o valor da letra K, gente? Ó, a letra K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Veja bem, mais um númerozinho no formato de notação científica. Só que a gente vai usar nessa fórmula aqui a notação científica. Tá certo? Vale 9 vezes 10 elevado a 9. Olha as unidades de medida. Ó. Vai ficar assim. Newton, que é a força, né? A força é em Newton, vezes, multiplicando aqui o meio pelos extremos, vezes a distância em metro, a distância está elevada ao quadrado, dividido, carga vezes carga, a carga é em Coulomb, né? Coulomb vezes Coulomb, coulombs ao quadrado. Então essa é a unidade de medida da letra K. Por que fica essa unidade de medida aqui, ó? Porque a força é em Newton, a distância é em metros e a carga é em coulombs, tá certo? Qual é o valor da letra K? Dá para memorizar aí, ó. Qual é o valor da letra K? Quanto é que ele vale? 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Detalhe, a letra K, a constante de proporcionalidade, depende de quê? O valor aqui vai depender de quê? Vai depender do meio onde essas cargas estejam, tá certo? Esse valor aqui é se as duas cargas estiverem no vácuo, tá certo? Mas, gente, mas vocês fiquem tranquilos, porque na grande maioria das questões, a letra K vai ter esse valor aqui, ó. Vai ser considerado que as cargas estejam no vácuo. Então, dá para ir memorizando aí, ó. Letra K, 9 vezes 10 elevado a 9. Mesmo se você for lá resolver uma questão, que a questão não te deu o valor da letra K, se disser que as cargas estão no vácuo, o valor da letra K é esse. Tá certo? E normalmente elas vão estar no vácuo. Tá bom, pessoal? Então veja bem, aqui é a letra K. Trabalhamos todas as unidades aqui da fórmula. Força, Newton. Né? Carga, coulombs. Distância em metro. Né? Então, pessoal, desse vídeo aqui, a ênfase que eu queria dar à lei de Coulomb era sobre esse ponto de vista aqui, sobre as unidades de medida dele e sobre as grandezas que tem nessa lei. Tá bom? Próximo vídeo eu vou passar uma questãozinha para a gente resolver junto, para a gente trabalhar os recursos matemáticos que a gente precisa saber para dominar aqui a lei de Coulomb, né? Então um abraço para vocês, fiquem em casa, gente, tranquilinhos aí, já já a gente está de volta, estará de volta, certo? Até a próxima.